Esse é o vídeo 4 da residência pedagógica do grupo formado por Gabriel Tavares, Letícia Pereira, eu, Macui Rossini, Natália Fernandes e Samuel de Mello. Para o vídeo 4, eu quero lembrar um pouco do vídeo 3. No último vídeo, chegamos à fórmula de distância entre dois pontos. E o que é a distância entre dois pontos? Bem, a distância entre dois pontos é a menor distância entre dois pontos em um segmento de reta. A distância entre dois pontos está relacionada a uma medida considerada dentro do plano cartesiano que liga um ponto A a um outro ponto denominado B, a uma certa distância, sendo considerado a menor distância possível entre esses dois pontos. Para calcular essa medida, basta utilizar a fórmula de distância que aprendemos no último vídeo, que é essa da imagem que vocês estão vendo, a fórmula de distância que aprendemos no vídeo 3. Considerando os pontos traçados dentro desse plano cartesiano, sendo eles A, tendo xa, ya, e B, tendo xb e yb, a fórmula é expressa da seguinte fórmula. A aplicação da fórmula se dá a partir do momento em que os pontos A, xa, ya e B, xb, yb, respectivamente, são traçados no plano cartesiano e suas medidas são determinadas. Logo depois, basta construir um segmento de reta. Lembrando que esse segmento de reta tem que ser a menor distância possível entre o ponto A e o ponto B. Esse vídeo 4 vem trazer alguns exemplos para vocês. Então vamos resolver. Dados os pontos A sendo igual a 2 menos 3 e B 4, 5, determine a distância entre eles. Ou seja, vamos ter que x de A é 2, xb é 4, ya é menos 3 e yb é 5. Então, se a gente jogar na fórmula, teremos que d de distância é igual a raiz de, abre parênteses, 4 menos 2, fecha quadrado, mais, abre parênteses, 5 menos, abre parênteses, menos 3, fecha, fecha quadrado. Ou seja, 4 menos 2 dá 2. 2 quadrado dá 4. Menos com menos dá mais, então 5 mais 3, 8. E 8 quadrado, 64, perdoa. Então, 4 mais 64 vai dar raiz de 68. E raiz de 68 nada mais é do que 2 que multiplica a raiz de 17. Vamos para um segundo exemplo. Determine a distância entre os pontos traçados a seguir, sendo eles P igual a menos 2, 3 e Q menos 5, menos 9. Ou seja, o nosso x de A vai ser menos 2, xb menos 5, ya vai ser 3 e yb vai ser menos 9, como vocês podem ver. E aí nós temos menos 5 menos menos 2, ou seja, menos 5 mais 2 vai dar menos 3 ao quadrado 9, menos 9 menos 3 vai dar menos 12 quadrado vai dar mais 144, como vocês podem ver. 9 mais 144. E a soma deles vai dar raiz de 153, que não dá para determinar. Olá pessoal, eu sou a Natália e darei sequência à aplicação da fórmula da distância. Vimos até agora a aplicação da fórmula em exemplos que costumamos encontrar em conteúdos didáticos. Então, a partir de agora, vamos utilizar um exemplo um pouco mais cotidiano que tem relação com a localização geográfica. Então, vamos partir de uma região do mapa geográfico, localizada aqui na cidade de Guarulhos, onde determinamos dois pontos que consideramos ser conhecidos por vocês. O primeiro seria o ponto A, onde nós marcamos como a escola Professor Odete Fernandes Pinto da Silva, e uma agência Banco Santander, localizada aqui na Avenida Bom Clima, que nós determinamos como o ponto B.
Para começarmos, precisamos determinar a localização desses pontos no plano cartesiano. Então, vamos considerar para cada quadrado pertencente a essa malha quadriculada como uma unidade de distância. Então, percebemos que o ponto A ele está localizado no primeiro quadrante. Ele possui coordenadas x e y positivas. No eixo x, temos 1, 2, 3 unidades de medidas. No eixo y, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de medidas. Sendo assim, o ponto A ele possui o seguinte par ordenado: 3 para x e 6 para y. Por sua vez, o ponto B ele está localizado no terceiro quadrante. Isso significa que ele possui coordenadas x e y sendo negativas. Então, vamos fazer o mesmo cálculo. Para o eixo x, nós temos uma unidade de medida, sendo esta negativa. Para o eixo y, temos 1, 2 unidades de medidas também negativas. Sendo assim, o ponto B possui o seguinte par ordenado: menos 1 para x, menos 2 para y. Bom, agora que já temos as informações necessárias dos pares ordenados de cada ponto, vamos utilizar a fórmula da distância conforme vimos no vídeo anterior. Sendo ela a distância é igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Para facilitar nossa visualização e a nossa resolução, vamos separar as informações. X de A corresponde à coordenada x do ponto A, que é igual a 3. Y de A corresponde à coordenada y do ponto A, que é igual a 6, ambos valores positivos. X de B corresponde à coordenada x do ponto B, que é igual a 1 negativo. Y de B, que corresponde à coordenada y do ponto B, que é igual a 2 negativo. Vamos, então, substituir essas informações na nossa fórmula. Então, onde vemos x de B, vamos substituir pelo valor de 1 negativo. Onde temos x de A, vamos substituir pelo valor de 3 positivos. Então, nosso primeiro parêntese será menos 1, menos 3. Vamos, então, para os valores de y. Para y de B, vamos substituir por menos 2. E para y de A, vamos substituir por 6. Sendo assim, no segundo parêntese temos menos 2 e menos 6. Vamos agora realizar as operações do primeiro parêntese. Menos 1 e menos 3 é igual a menos 4. Menos 2 e menos 6 é igual a menos 8. Vamos, então, agora para a resolução. Menos 4 ao quadrado é igual a 16. Menos 8 ao quadrado é igual a 64. Então, teremos que a distância é igual à raiz quadrada de 16 mais 64. 16 mais 64 é igual a 100. Sendo assim, a nossa distância é igual à raiz de 100. Sabemos que 100 é um quadrado perfeito. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 10 unidades de medidas. Ou seja, a distância do ponto A até o ponto B é igual a 10 unidades de medidas. Utilizamos esse exemplo para calcular a distância em linha reta entre dois pontos dentro do plano cartesiano. Mas como vimos no vídeo 3, o Google Maps criou um recurso baseando-se nessa fórmula da distância, onde ele calcula a menor distância entre dois pontos. Para utilizar essa ferramenta no computador, basta acessar o site do Google Maps, conforme está descrito, selecionar a localização desejada, no caso, vamos permanecer com a escola professora Odete, com o botão direito do mouse, clicar na função de medir distância e então selecionar o outro ponto, que manteremos como o Santander. Essa ferramenta, ela também irá calcular a distância em linha reta. Para esse exemplo, temos que a distância é igual a 1,49 km. Sendo assim,
Podemos então compreender que a fórmula da distância entre dois pontos, ela possui aplicações tanto no plano cartesiano quanto em localizações geográficas que fazem parte do nosso cotidiano. Espero que tenham gostado e até breve.